Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalão e Calgundá. E esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog escrito que anda bem sem notícias, sem textos novos, mas eu vou incluir alguns textos novos que eu estou produzindo, que meus textos dão tempo, gastam tempo para preparar os textos, tá? Então eu vou incluir lá um blog escrito www.milatra.com.br, né? E o canal do YouTube, né? Eu sei lá, do YouTube, eu e Fá, eu e Fá, tá certo? Lá no YouTube vai lá que eu, quando tiver mais gente, eu vou começar a gerar conteúdo só para o YouTube, só para o Instagram, né? O YouTube a gente já está aqui, tá ok? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença de Fá e Candomblé. Eu já fiz um vídeo falando de Candomblé e Umbanda, agora estou falando de Fá e Candomblé e vou fazer um outro sobre Fá, Candomblé e Umbanda, tudo junto, tá certo, né? Tentando esclarecer. Espero, nesse vídeo ficou longo, muito longo, né? Mas é que eu falei devagar, assim, falei do jeito mais tranquilo possível. Espero que seja útil para vocês, né? Okay? Abraços. Vamos ver aí. Quem quiser ficar para esse assunto, continua aqui. Se não, próximo vídeo. Bom, assim como da outra vez, no outro vídeo eu falei sobre as diferenças de Candomblé e Umbanda, né? Teológica, né? Agora eu vou falar sobre Ifá e Candomblé. São duas coisas que se misturam e se interligam, né? Porque um é o culto de... Nesse caso aqui nós estamos falando de uma mesma religião e estamos falando de dois cultos de uma mesma religião. Então toda a conversa começa sempre com essa definição, eu tenho que ficar falando aqui e tal. Apesar de vocês vão ouvir um monte de gente aí falando, Ifá não é religião, é religião. Então assim, esse já tem outros vídeos falando sobre essa história, mas é religião. Então existe uma religião única, né? No meu caso, a religião Urubá, né? Que é o Ifá. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu vou falar de Candomblé, né? Lembra? Tem que falar tudo isso de novo. Lembra que tem, no Brasil, a gente tem dois Candomblé, três. Candomblé Jeje, Candomblé Queto, né? O Nagô, e tem o Angola. O Angola eu desconsidero. Mas tem aqui dois Candomblés, Jeje e o Nagô. Um, raiz religiosa, e Urubá é uma religião. O outro é outra religião, de outra origem, tem outra teologia, outra teogonia. Então, na verdade, com esse mesmo nome, Candomblé, você tem duas coisas diferentes. Eu tenho um vídeo longo, cara, que eu falo sobre esse assunto. Quem sabe um dia eu reedito esse vídeo, bota aí para as pessoas, né? Porque às vezes fica lá no início da fila dos vídeos e ninguém assiste, né? Então, são duas religiões, né? O Candomblé. Então, quando eu falo desse lado aqui, que é o Candomblé, que é a religião Nagô, né? O pessoal, a religião Urubá, que o Candomblé, Nagô, Queto, né? Que se origina daqui, tá? Beleza. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Então nessa religião tem dois cultos. Na verdade tem mais. O culto de Egungun, o culto de Orixá, que é o Candomblé, né? No caso aqui o culto de Orixá é o Candomblé Queto, ou Nagô, né? Para alguns. E o Ifá. Então são cultos diferentes. Então assim, na verdade nós estamos dentro da mesma religião com culto separado. Então, finalmente, eu vou falar sobre Ifá e o culto de Orixá, o Candomblé. Por quê? Porque, cara, eu vou falar no final. As pessoas acabam indo para um, procurando o outro e tal, não sei o quê. Mas eu vou primeiro clarificar aqui nesse negócio, né? Eu gastei aqui 2 minutos. Eu vou clarificar aqui para todo mundo a diferença, o que você vai encontrar em Ifá, como é Ifá e como que é Candomblé de verdade, tá certo? E eu falo isso baseado no quê? Porque eu tenho muitos anos de Candomblé, eu vim de Candomblé, então eu sei como é Candomblé. E eu sei como é que é Ifá, eu sou Babalaô. Então assim, eu sei a diferença dos dois. Então eu vou explicar para vocês o que é um e o que é outro, para que vocês não se confundam, né? O que não vai resolver o problema das pessoas, que mesmo assim, se explicando e falando, elas não vão acreditar no que é melhor para elas, não sei o quê, mas vamos lá. No final eu faço comentários, análises e tal, não sei o quê. Então a primeira coisa que eu queria, meus resuminhos aqui para ser objetivo, né? Primeira coisa é o seguinte, né? Ifá, vou falar aqui, Ifá. Ifá é um culto dessa religião, Ifá. E ele tem um objeto específico. Ele é um culto destinado ao oráculo. Ele só cuida do oráculo. Não é só. O Ifá só cuida do oráculo de Ifá, cuja divindade que representa esse oráculo é Orumilá. Então tem uma divindade e um objetivo, o oráculo. Então o Babalaô, ele só faz uma coisa, ele é bem especializado. Oráculo, Orumilá, tá?
E nesse contexto de Fá, existe uma coisa que as pessoas chamam de tríade de Fá, que é Olodumare, Exu e Orumilá. Por quê? Porque nos versos de Fá, em tudo de Fá, aparece Olodumare, Exu e Orumilá. Esses três aparecem o tempo todo, que é diferente de culto de orixá. No culto de orixá, mas tem Olodumare, lá tem Exu também. Claro, o pessoal de Candomblé adora Exu, o pessoal de Candomblé. Mas olha só, aqui é preponderante, todas as histórias de verso tem Exu, e a gente tem sobre um outro contexto, a gente dá uma outra explicação e tem uma abordagem. Mas aqui, essas três divindades. E os orixás? Os orixás são extremamente importantes, vou falar mais à frente, mas o culto é baseado nessas três coisas. Aí tem um outro bloco que me lembrou, e é verdade, na verdade, não, essa é a famosa tríade de Fá, tá certo? Que está presente. Por que eu estou falando? Porque essa tríade só aparece aqui em Fá, não vai aparecer no culto de orixá. No que pese, o Orumilá, divindade, não sei o quê, parará, mas é aqui que aparece essa tríade. Junto com essa, tem mais dois aqui, tem um contexto, que é a Jé, que representa o mal teológico. Eu falo muito sobre o mal teológico, e eu falo por quê? Porque Ifá está diretamente ligado ao mal teológico, porque o mal teológico está ligado a Deus. Deus, o mal teológico. Então existe uma ligação muito forte. Eu já fiz um vídeo sobre mal teológico, vou fazer outros vídeos sobre mal teológico para explicar essa ligação, quando eu falar de Otuaire, até eu vou falar disso, aí vou falar sobre essa ligação do mal teológico. Então o Ifá está muito ligado ao mal teológico. Então a Jé é a representação do mal teológico. Tem outras coisas envolvidas, mas é isso. E os Adjogum. Então a gente tem a tríade aqui e tem aqui a Jé e os Adjogum, que é a manifestação do mal teológico. Então isto são as divindades que tem Ifá. E lembra que eu falei, é especializado, é para cuidar disso, só disse mais nada disso. E o Candomblé? O Candomblé é diferente. O Candomblé é outra coisa, é o culto de orixá. Lembrando vocês o seguinte, vou fazer uma parte aqui, que eu sempre faço. Aqui no Brasil existem outras tradições religiosas que representam o culto de orixá também. O Batuque no sul e o Xangô ou Nagô lá no Nordeste, tá certo? Aqui tem lá. E na diáspora existem os cubanos com os Lucumi, e existe lá o pessoal da RT, que não tem nome, lá chama-se Religião Tradicional Africana. É tão original que tem esse nome bem típico, né? Religião Tradicional Africana. Um nome bem próprio para eles, né? Então, tem lá. Então, o que acontece no culto de orixá? Você cultua todos os orixás, né? O culto de orixá ele é uma concentração, é neste lugar, é nesse culto, né, no Candomblé, em que você lida com o orixá. Lembrando aquela coisa importante de entender de orixá. O orixá é a nossa ligação com Deus, né? Lembra? Deus, manifestação teândrica, que são os orixás. Eu sempre digo isso. O orixá é um rei, uma dividadezinha, é um deusezinho. Não. Deus, orixá é uma manifestação teândrica dele. O poder de Deus é dividido nessas manifestações dele, nas diversos orixás, ou seja, então não tem um orixá, porque um orixá não tem todos os poderes de Deus, porque senão seria o próprio Deus, né? Então Deus divide, né, os poderes dele através das divindades que eu represento, que são na realidade manifestações dele aqui, e nós nos identificamos com os orixás. Essa conversa, repito sempre, então o culto de orixá é o culto que cuida disso, tá certo, né? E qual é o foco do culto de orixá? Lá é o oráculo, aqui não. O foco de culto de orixá são as pessoas. As pessoas são então, é a vida das pessoas, tá certo, né? A relação de Deus com as pessoas. E aqui é que está concentrado a prática da religião. Vamos lá, voltando aqui, a minha neta teve aqui mais uma vez, me interrompe, né? Escolhe a hora certa. Então, está falando que a prática da religião. Então, o culto de orixá é a prática da religião. O culto de orixá é como se fosse a igreja, como se fosse o culto lá, como se fosse as pessoas reunidas na assembleia, as pessoas reunidas na igreja. É aquilo. A imagem do culto de orixá é aquela imagem. A imagem de uma igreja cheia, a imagem do assembleia, dos pastores. É aquilo ali, tá certo? É a representação. Por quê? Porque o culto de orixá é isso, é voltado para as pessoas. É o culto de orixá que junta a comunidade. O culto de orixá é a prática comunal da religião. E o culto de orixá é a prática, na verdade, não é só a prática comunal, é a prática da religião e essa ligação das pessoas com a religião e, através disso, da ligação com Deus. É isso. Então, assim, na religião, o culto de orixá é o que tem de mais importante. É o culto de orixá. É no culto de orixá que você encontra Deus, que você encontra a prática. Faço novamente o paralelo. A gente
se você fosse católico, você estaria encontrando, fazendo a comunhão das pessoas, você estaria fazendo aquele encontro, aquele energético com Deus aonde? Na missa, não seria? Ou o evangelho, você vai lá para os cultos, você vai, aquela coisa toda maravilhosa, não sei o quê. É lá, o culto de orixá é a mesma coisa, é ali que você se encontra com o negócio. Não é no culto de fato, tá certo, né? E o culto de orixá, dentro dessa estrutura da religião, ele faz parte de uma coisa que chama-se Ifobon Taá e Exê, tá? O que é isso? São estratégias voltadas para a paz e a harmonia social. A sociedade urubá organizou essas estratégias. Então, dentro da religião, tem várias manifestações, vários cultos, tem lá, né? Lá na África tinha coisa mais importante que é voltado para isso. Por quê? Porque através dele, o culto de orixá obriga que as pessoas se reúnam, fiquem juntas, que troquem, façam essa comunhão. Então, o culto de orixá, na prática de religião, faz as pessoas se harmonizarem, né? Por quê? Mas, né, por quê? Porque apesar dessa religião ser fortemente voltada para o indivíduo, e é isso que atrai as pessoas dela, porque as pessoas se identificam com elas mesmas, porque a religião individualiza cada pessoa, isso é uma coisa importante, hein? No culto de orixá, a religião é individualizada para cada pessoa é tratada de uma forma distinta, não tem duas iguais, você tem distinções de espirituais, de orixá, de origem, de aquilo. Então, numa casa de candomblé não existem duas pessoas iguais. Pode ter 100 pessoas lá, cada uma vai ser uma. Então, você de fato, uma casa de candomblé, você se sente único, porque você é único em tudo, cada pessoa é única por definição e você será único aquilo ali. Então, isso é uma coisa muito interessante, você se identifica. E é aquela região voltada para o seu sucesso, para a sua felicidade, para a sua prosperidade, para tudo de bom seu, tá? Isso atrai as pessoas para a religião, né? Tanto que as pessoas vêm, porque a religião promete essa teologia da prosperidade, né? Mas, só que tem um detalhe, nesta religião, é impossível você praticá-la sozinho. Não tem como. Você não tem como. Eu amo orixá, adoro Deus e na minha casa eu faço isso tudo lá. Olha só, gente. Não é nessa religião. Nessa religião, o culto é comunal. Você tem que ter um monte de gente ajudando naquilo, participando daquilo, construindo aquela coletividade. A religião é voltada para o indivíduo, mas o indivíduo, para poder praticar a religião, para poder seguir, se comunicar, precisa da comunidade. Então, apesar de você ter essa visão egoísta de você mesmo, você precisa do todo. Então, todos por um por todos, todos por um. Essa é literalmente a gente. Então, tem essa filosofia. E é isso que deveria atrair as pessoas para o orixá, tá certo, né? Bom, agora falando de composição, que tem Ifá. Ifá é o seguinte, tem um sacerdote, é o Babalaô. Ponto final. Gente, olha só, morreu. Ifá tem uma única pessoa. O Babalaô. Não tem mais. Tá certo? E a PTB? Tem um segundo elemento. A PTB, né? Tá certo? Olha só. Ifá é o Babalaô. E eu sempre falei, fiz um vídeo sobre isso. O Ifá é um culto solitário, né? O Babalaô é um grande solitário, né? É verdade, é isso aí mesmo. Ifá é o Babalaô. E tem a PTB para ajudar ele. Tá certo, né? Mas a PTB é assim, originalmente era apenas a mulher dele. E como ela era a mulher dele, ela ajudava ele. Ajuda, né? Ou ajudava, deveria ajudar. No quê? Nas funções dele de Fá, porque aquele seria o trabalho dele. Então ela prepararia, limparia a casa, ajudaria a fazer ebó, ajudaria a fazer comida. Então a PTB seria, como mulher do Babalaô, como família, a família dele toda, na realidade, é um culto da família, né? Então, assim, o Babalaô e a sua família ali, família mesmo, família dele, mulher e filhos, seriam as pessoas que manteriam aquilo funcionando. Então, a PTB é isso aí. Originalmente é apenas a mulher do Babalaô. Os cubanos, então, assim, não tem mais nada além disso. É isso. Os cubanos, eles, como não podiam manter essa família, inventaram uma coisa diferente, que é darem um cargo de APTB para uma mulher. Então, a mulher não é a mulher do Babalaô e ganha um cargo de APTB, né? Então ela faz lá uma cerimônia e vira APTB. E aí o que ela ganha com isso? Ela ganha uma aproximação com o culto, de uma maneira, mas ela ganha basicamente, se dispuser, funções para fazer a mesma coisa que faria a família, a mulher do Babalaô. Não tem nada mais, que é ajudar ele, limpar a casa, fazer não sei o quê, as tarefas que seriam de arrumação daquilo lá. Por quê?
Porque as atividades dentro de Ifá são exclusivas do Babalô. Só ele faz as coisas, só ele bota a mão, só ele executa as coisas, só ele... tudo ali. Aí sobra algumas coisas, aí precisa de alguém que prepare as coisas para dar uma adiantada, preparar as comidas, né? É bom, não sei o que, prepara aqui o material do Opom. Cara, aí você tem uma pessoa para ajudar, que seria lá a PTB, que faria a ajuda, que principalmente seria a família dele. Os cubanos, para não ter essa coisa de reunir a família, inventaram o cargo. Então, a PTB é isso. Agora, o fato de ser PTB, veja bem, eu não estou falando mal de PTB, gente. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu estou explicando o que é. Ser a PTB não dá a essa pessoa nenhum poder. Tá certo? Não dá a essa pessoa nenhuma procuração. Eu sempre botei até uma palavra esquisita, né? Não dá procuração de Orumilá para fazer nada. Então a PTB não representa Ifá. Olha só a coisa dele. Não. Olha só, se falar isso para você, é mentira. A PTB não fala em nome de Ifá, não representa Ifá e não pode fazer coisas em nome de Ifá. A única pessoa que fala em nome de Ifá, que representa o Ifá e faz coisas em nome de Orumilá e pode representar, é o Babalaô. Só tem ele. Ele é a única pessoa que recebeu isso. Só ele é o único que tem essa propriedade. É assim em Ifá. Ah, mas e os alfacata? Olha só. Comunidade. Não existe em torno de Ifá, daquele negócio lá, um EB, uma comunidade, essa coisa de, um EB de... Olha só, gente, isso aí, mais uma vez, uma invenção. Eu acho uma invenção não dos cubanos. É invenção, porque, assim, eu sou do Ifá cubano, né, e vejo essas coisas. Não tem nada disso. Invenção dos africanos, porque lá eles misturam Ifá com a tradição de Orixá, né, RTY, fica tudo muito bem. O Babalô, eu não sei como é que funciona lá, né? Lá acho que o Babalô faz tudo, ele inicia, faz não sei o que, lá o Babalô é todo poderoso, deve ser um representante de Deus, né, do Mari. Ele faz tudo, não sei o que, aí eles criam, né, acho que eles fazem uma mistura das duas coisas, e aí cria essa comunidade, EB. Que EB, gente? Você não tem EB nenhum, não tem comunidade associada. Essa coisa da ideia de comunidade, das pessoas junto com a religião, culto de Orixá. Eu acho que lá eles misturam essa coisa toda, bota tudo. Aí, então não tem o Ifá, o Babalaô, não tem essa coisa da comunidade. Tudo aquilo que eu falei do candomblé não se reflete aqui, tá certo? E, como eu estava falando, só falando um ponto que é a BTB. Dos iniciados. Então, em volta do Babalaô, perto dele, próximo dele, não é em volta, próximo, poderão ter pessoas que ele escolheu, que ele resolveu ensinar, que podem ser futuros Babalaôs. Mas e se fosse 1, 2 ou 3? Essa coisa do Babalaô fazer Alfacan, fazer primeira obrigação de Cefá, não sei como os africanos chamam, né? Fazer Alfacan para 10, 20, 30, 40, 50, fazer um por dia, um por mês, um por semana. Isso, mais ou menos, isso é só comércio, porque o que o Babalô tinha que ter escolher algumas pessoas, para aquelas pessoas ele ensinar que vão manter aquela tradição, então ele teria ali uma meia dúzia de 3 ou 4, não sei o que não tem também, né? De N que se dispõe a fazer, ele vai selecionar 3 ou 4 que ele vai conseguir ensinar, 2 ou 3, que vai poder ensinar, que vão ter a competência, a inteligência, porque eu tenho eu quando aprendi, né, quando entrei para Ifá, o cubano foi muito Pedro Chebara. Cara, ele falou assim, olha, Ifá não é para burro. O cubano falando, porque o cubano sempre é muito agressivo a falar as coisas, né? O cubano fala as coisas assim, Ifá não é para burro. Então, é verdade, ele tem razão, aqueles cubanos falam as coisas assim, né? Então, é o jeito dele. Então, não é para burro. Então, você tem que, se o cara tiver aquele negócio, aí ele vai ser alguma coisa, sei lá. Mas, assim, não tem essa coisa. Então, esse negócio você pode ver, se você vê uma casa, tem uma casa de Ifá com um monte de gente dentro, fazendo reuniões, fazendo não sei o quê. Gente, olha só, vocês estão no lugar errado, cara, vocês estão no lugar errado. Bom, e o candomblé? O candomblé tem uma estrutura clerical bem grande, né? Ele tem a Yalorixá, que é a dirigente, tá certo, né? E ela, que é a Lorixá e ela que comanda toda aquela casa, para ajudar ela, como são muitas pessoas, ela vai ter uma Iaquequerê, que é uma segunda ali, que é uma pessoa segunda no comando, que distribui as coisas. Ela vai ter, pode ser que tenha um olô ou não, tem gente que tem algum jogador, esses casas grandes tem um olô, isso acabou meio em desuso, né? Que era uma pessoa de candomblé que só cuidava do jogo lá, que seria um olô, né? Jogava búzio. Mas porque tem mais santo que não gostava, que não sabia, que não estava afim daquilo, aí passava a função para uma outra. Ou não podia ser uma mulher, podia ser um homem. Geralmente mulheres, né, que faziam isso aqui. Então, às vezes, a Lorixá, se tinha muita coisa para fazer, ela não queria ficar fazendo jogo e encarregava outra pessoa de fazer isso em casas grandes. Casas menores, o cara quer fazer tudo, tá? Além disso, nesse corpo lá vão ter os ogãs e vão ter as equetes. O que são ogãs e equetes? Ogãs e equetes são pessoas que têm cargos, que assim, elevados, assim, bem elevados, né?
Por quê? O Ogã e a Eked, eles foram escolhidos por orixá, ou seja, o orixá escolheu aquelas pessoas. Olha só, o Ogã e a Eked não foram escolhidos pelo orixá, ou pelo orixá, vamos falar aí, orixá. Não foi escolhido pelo orixá, não foi a que escolheu, eu quero que você seja. Não, olha só. O próprio orixá, a divindade, vai lá e escolhe uma pessoa no meio da multidão, você, aí, por atributo, não importa, é a escolha do orixá, o orixá escolhe. Quando isso ocorre direito, né? Porque também tem aquela coisa do Ogã escolhido por encomenda, o cara diz que está com o orixá e vai lá e escolhe. Cara, tudo isso tem, tá? Tudo isso tem. Gente que é colocada para ser Ogã sem ter sido escolhido por orixá, mas o certo é isso, o orixá escolhe. E aí, essa pessoa ganha um status grande. Eu vi uma vez um Ogã falando, ele é muito interessante, o Ogã falou assim, eu estou lá na casa de santo, eu respeito muito o dirigente, ele era um babalorixá que tinha a casa dele. Dirigente, eu respeito muito, tal, não sei o quê. Mas eu falo para ele o seguinte, cara, assim, aqui não recebo ordens suas, não, eu recebo ordens do orixá. Assim, se você fizer enquanto você fizer o que ele quer, eu estou junto com você. Mas se você for fazer uma coisa que ele não disse diferente, eu não vou estar junto com você. Ele falou que o orixá ficava pau da vida. Mas é isso mesmo. O cara é escolhido pelo orixá e só responde ao orixá. Então, se for do orixá do próprio dirigente, acontece o mesmo. O cara responde a ele, não responde ao outro, tá certo? Então, a Eked é uma pessoa escolhida também por orixá, tá certo? Tem um processo lá de escolha deles aí. E por que é uma função dela? O Ogã tem várias funções numa casa. São funções de homem, tá certo? São funções de Ogã, de acompanhamento. Tem funções que tem que ter uma pessoa que não seja rodante lá, aquele negócio todo. A Eked também ele não faz as funções de Ogã, são funções de Ogã, são funções muito mais pesadas, né? A Eked é a pessoa que cuida dos orixás quando se manifesta e é necessário. Por que é Eked? Porque os orixás geralmente são mulheres, né? Os eleguns são mulheres e não homens. Isso é uma história antiga, não vou falar aqui agora, senão vai ficar mais longo do que já tá certo, né? Então, são elas que cuidam, então mulheres cuidam de mulheres, elas têm que cuidar, realmente é necessário. As Eked são pessoas necessárias, eu sempre implicava, né? Eu sempre implicava muito com as Eked, então, mas assim, é verdade, elas são necessárias, tem que existir, tem que ter uma pessoa que atenda, veja, tem a pessoa tem que conhecer aquilo, manifestação, como se comunica, são pessoas necessárias. E fora desse conjunto aí, né? A casa de Candomblé é sempre uma casa muito grande, né? Não é pouca gente não. Tem o quê? O conjunto de pessoas, a comunidade, que são os labiãs, que são aqueles iniciados. Não são os iniciados, são as pessoas que frequentam a casa e não se iniciaram. São os labiãs. Os iaôs são as pessoas que já se iniciaram, então em formação, são sacerdotes em formação, né? Então eles se iniciaram. E os Egbon, você tem que falar com GB, né? Ebomi, o pessoal no Candomblé fala Ebomi, na verdade é Egbomi, que é meu Egbon, meu mais velho. Então, assim, são as pessoas que já atingiram os 7 anos e, eventualmente, não são Yanuxá, porque a casa só tem uma, então são mais velhos naquela casa lá. Então, esta é a estrutura que tá isso, né? Então, essa é a estrutura da casa de Candomblé, tá certo? E como é que é? Então, assim, que é totalmente diferente, né? Essa estrutura de Candomblé, muito hierarquizada, eles têm muito cargos, as funções são definidas, você só faz isso, você só faz essa função. Não é aquela, cada um faz uma tarefa, não. Você ganha aquela tarefa, então a sua tarefa lá, negócio, tem poucas tarefas, então tem poucos cargos, as pessoas disputam aqueles cargos, e aqueles cargos são vitalícios, enquanto você estiver lá, você vai ter aquele cargo, mesmo que a pessoa morra, saia, alguma coisa. Então, existe uma coisa, por quê? Porque as funções são divididas, aquela pessoa ganha a capacidade de fazer e só ele faz aquilo naquela casa e fica lá. Então tem essa questão dos cargos e é mesmo. Quando a pessoa só ele faz mesmo, tá certo? Só ele faz mesmo, só ele faz aquilo. Então, essa é a questão. Então, uma casa de Candomblé é sempre feita uma estrutura para um monte de gente. Por quê? Para essa prática poder ser, essa coisa ser organizada, né? E é muito, muito controlada, senão fica aquela coisa de maluco, o negócio todo, né? Bom, então vamos tentar terminar isso aqui logo. Então, e em relação à prática, né? Só para encerrar aqui essa parte da prática aqui. Cara, a prática de Fá é consulta oráculo. Acabou, fechou. Parênteses, fecha parênteses. Parênteses. Consulta oráculo, fecha parênteses. É isso. O Valor faz consulta oráculo, faz os rebossos, aconselha, não sei o quê. Tudo está restrito a isso aí. É isso que o Valor faz. O que o Candomblé faz é diferente. São atividades comunais. São as rezas, são os xirês, as obrigações. Também tem os jogos, tem os rebossos, essas coisas todas. Sendo que por que eu estou falando rezas? Porque tem muita atividade em casa de Candomblé que não são atividades públicas, são internas. Você fica lá fazendo essa relação com o orixá o tempo todo, as pessoas estão lá. Claro que tem muita obrigação, não é todo mundo faz assim, a pessoa faz obrigação uma vez a cada 3, 4, 5, 6, demora. Mas como tem muita gente na casa, sempre tem um calendário ali de razoável de obrigação. Uma casa grande tem sempre alguém fazendo obrigação. Fora o que você está fazendo para clientes, né? Tem os tal dos clientes. Então você tem sempre atividade. E nessa atividade você está se reunindo, está se conciliando com o orixá, está se juntando, né?
essa coisa toda. Então, e fora a atividade prática, você está ali ajudando a casa a funcionar, tá certo? Então, assim, essas são diferentes. A atividade de candomblé, aquela comunal, a prática da religião, e o candomblé, e o Ifá orientado para ajudar uma pessoa específica lá, né? Então, agora, para finalizar, entender, Ifá é voltado para o indivíduo, o destino do indivíduo. Você vai lá, consulta o Babalô vai falar com você sobre os seus problemas. Na verdade, vai falar sobre o seu problema e sobre o que o Orumilá tem a lhe dizer. Então, o Babalô é o mensageiro, ele não é nada. Olha só, o Orumilá é o mensageiro, ele recebe a mensagem e ele passa. Não é nenhuma divindade, ele não está acima do Babalô, do Babalorixá, né? O Babalô não está acima do Babalorixá. É um sacerdote como ele. Ele é apenas um mensageiro, ele recebe mensagem, passa para pessoas, orienta, aprende, faz as coisas, faz muito menos coisas que faz um Babalorixá, uma Ialorixá, que tem um monte de funções, faz pessoas, cria, não sei o que, ordena novas pessoas. O Ialorixá tem uma função muito mais pesada, né? O Babalô faz isso. Mas cuida do destino das pessoas, da vida delas, de uma forma muito mais profunda. Qual a grande diferença do oráculo de Ifá e do candomblé? Cara, eu falei, vai muito mais fundo. Se o Babalaô for uma pessoa que estudou e faz a consulta e analisa aquilo com profundidade, ele pode ir muito mais a fundo na vida, nas questões da pessoa que está lá. Ou ele pode ficar aqui na superfície como o candomblé. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é o seguinte, Ifá, assim, né, estou adiantando o que eu ia falar no final, mas falar agora, na minha opinião, pela prática do que eu vi de oráculo de candomblé de Ifá, né? Prática. O candomblé resolve os problemas do dia a dia, atende, você vai lá. Cara, é um oráculo maravilhoso. Candomblé, o búzio, cara, resolve sua vida. São os problemas imediatos da vida, do dia a dia. O Ifá, o Babalô tem a oportunidade, cara, de descer um pouco a mais aquilo ali, de analisar mais profundamente do que você está fazendo. Não nos seus problemas, mas sim na origem daquilo tudo. Isso somente se o Babalô se dedicar a isso, porque para fazer isso ele gasta tempo, ele tem que estudar mais, avaliar mais, gastar mais tempo com você. Se a pessoa está querendo fazer dinheiro, né, ele não vai ficar a perder tempo, ele vai ficar aqui na negócio. Então, por isso que eu vejo que muita gente vai resolver o problema, podia estar indo numa casa de candomblé, porque para você ficar nessa primeira camada aqui, os dois atendem muito bem. Se você não for descer, se o cara for gastar tempo com você, cara, não tem vantagem de ir no Babalaô, tá certo? E no candomblé, a prática, a candomblé é diferente. Eu queria só encerrar para falar esse negócio de candomblé. Já está no meu tempo aqui de encerrar, né? Longo pra caramba. Que é assim, candomblé é a distribuição de axé, gente. A prática do candomblé é voltada para distribuir o axé entre as pessoas. Você vai lá, vai ter a presença do orixá, vai ter aquelas comidas e tal, a confraternização, o toque. O candomblé é voltado para você receber os orixás, receber o axé e distribuir para as pessoas que estão presentes. O candomblé, nesse sentido, ele é muito mais voltado para tratar a coletividade, minha visão, tá? Minha visão. Para tratar a coletividade, não o indivíduo de cada um. O indivíduo ele trata ali, claro que a Ialorixá pode atender as pessoas, não sei o quê, mas ele é voltado muito mais para as pessoas de fora, que às vezes de dentro, não sei o quê, não está ali. O Babalô não, o Babalô é só voltado para as pessoas, né, indivíduo. O Babalô é voltado para o indivíduo. Candomblé é a prática comunal, ele recebe o axé inteiro distribuído para as pessoas, né? É o ebó coletivo, aquela bênção coletiva, é a sociedade, tá certo? A vinda do orixá, é aquela coisa toda. Então, o candomblé é isso, né? Quando você dá aquela prática, tudo aquilo, o xirê, aquela festa, tudo aquilo é feito para quê? Para distribuir as bênçãos e o bem-estar para todo mundo. Então, o candomblé é a prática da religião. Então, não confunda, né? Se você quiser praticar religião, agora para encerrar finalmente, né? Falei devagar hoje, né? Tem gente que reclama que eu falo correndo, eu falei devagar. Então, se você quer a prática da religião, entender? O local deve ou deveria ser o candomblé, tá certo? Não é o curso de Ifá, cara, o Babalô cuida de pessoas, não cuida de problemas. Vai cuidar de você lá, papai resolver os problemas, próxima, você não vai estar lá. Né? E não adianta querer um Babalô ter 100 pessoas para ele ensinar. Ele não vai ensinar, gente, não vai ensinar. Você não vai aprender, ele não vai ensinar, ele não está ali para isso. Então, assim, não é isso, são coisas individuais. Então, eu espero ter explicado rapidamente aqui. Rapidamente não, já gastei 30 minutos aqui. Qual é a diferença de fato? Eu espero que você se entenda, né? E não busque lá. O que acontece muito é assim, a pessoa entra, já teve alguma experiência no candomblé, se decepcionou, se ressentiu, por uma série de motivos, aí ele acha que Ifá é a solução para a vida dele, aí ele vai para o mundo de Ifá. Mas lá ele é tudo diferente, olha só o que eu quero dizer. Você está entendendo? Se você se decepcionou com o candomblé numa casa, procure uma outra. Então, de repente, você foi precipitado a escolher aquela casa, você não julgou direito.
de repente a sua própria vaidade, o seu próprio ego lhe impediram de ser humilde, porque é necessário, para você pertencer a uma casa de candomblé, você tem que ser uma pessoa humilde, você vai aprender a humildade, vai aprender o respeito, respeito a pessoas mais velhas, respeito aos seus companheiros. A gente aprende muito, cara, a gente aprende muito, a gente aprende uma outra, você aprende a sua insignificância, você fora daquela sociedade, você é uma pessoa importante, lá você é uma pessoa comum, com outra hierarquia. Você aprende a humildade, você aprende a crescer, você aprende a valorizar o que você recebe. A casa de candomblé, uma boa casa de candomblé, é um bom local para você desenvolver isso aí. Eu sei que eu melhorei muito como pessoa depois que entrei na casa de candomblé. Comecei a respeitar, entender aquela coisa toda, as pessoas, por mais simplicidade que foi. Sabe, aquilo foi muito positivo para mim. Foi muito positivo para mim, aquela convivência. Mudou bastante a forma de ver. E assim, o problema é você entrar num lugar que você não está legal, né? Que você não está feliz. Ou você fez uma má escolha, um mau dirigente, fez uma escolha apressada, e aí você se vira, eu vou afogar minhas mágoas lá em Ifá. Só que você vai para um lugar que você vai encontrar tudo diferente, porque, cara, esse lugar aqui que eu falei, Candomblé, eu tentei explicar nesses 30 minutos aqui, é o seguinte, esse lugar não tem nada a ver com esse, não tem nada, olha só, o que você encontra aqui, você não encontra aqui. O que você encontra aqui, você não encontra aqui. Então, assim, se você quer resolver os problemas, vamos lá. A última coisa que eu queria falar, cara, sempre últimas coisas, né? Não procure Ifá para resolver os seus problemas de orixá, os seus problemas as suas dúvidas, suas questões, se você acha que foi feito certo ou errado, o seu orixá está assim aberto, virou para o lado esquerdo, para o lado direito, o laço é para frente, não procure Ifá. Babalaô não é especializado nisso, não sabe nada disso. Ele só vai te orientar errado, só vai confundir mais a sua cabeça, vai falar bobagem. Se for um babalaô ligado, que aprendeu orixá ou com os cubanos, vai falar aquelas bobagens, aquelas coisas que os cubanos fazem do jeito dele. Se for africano, vai falar do jeito africano, assim, pouca gente sabe, pouco babalaô sabe alguma coisa de candomblé, vou te dar um bom conselho. Então eu digo o seguinte, não procure, nem os que sabem de candomblé, não procure. O que você tem que procurar, eu já falei antes no outro vídeo. Primeiro, se você tem alguma questão, dúvida, não sei o que, briga, tente resolver na sua casa. Procure o dirigente, procure o orixá ou o babalorixá, se tiver. Converse com ele. Como pessoa adulta, você é uma pessoa adulta, ele é uma pessoa adulta, né? Mulher, você é mulher, homem. Fale de uma pessoa de respeito. Entenda ali, se entenda com a pessoa, tá certo, né? Tem que haver respeito seu para ele para você. Mas hierarquia é acima de tudo, porque aquela casa está sendo dirigida por ele e ele não pode ficar atendendo aos caprichos de todo mundo. Entenda que você tem que aprender, a hora que você tem que submeter, a hora que você não pode querer mandar na casa dos outros. Entenda um montão de coisa, se entenda. Se for impossível você se entender com essa pessoa, aí você procure uma outra orixá, uma outra casa. Escolha com mais calma, com prudência. Não fica entrando no primeiro que tem, não fica pegando anúncios de jornal e entrando. Faça com calma. Procure outro, até você achar algum negócio. Procure essas casas, mas sempre procure resolver o problema dentro da sua casa. Só vai para uma casa de outro quando aquilo foi impossível. É impossível resolver, tá certo? Aí você vai, mas a primeira coisa é procurar resolver na sua casa. Tenha humildade de resolver na sua casa. Você foi feito lá, o seu orixá escolheu aquilo lá. É lá onde você tem que estar. Já falei isso para ele, pessoas. Se você foi feito naquela casa, é porque o seu orixá escolheu ser feito naquela casa. Se você não fez alguma coisa apressada, porque tem gente que faz coisa apressada, correndo. O cara, já vi gente uma vez, uma pessoa me contou que fez um jogo, a pessoa disse que ela tinha que se iniciar, 3 dias depois estava iniciado, cabelo cortado, né, cabeça raspada, não sei o quê, numa casa. Eu falei assim, cara, a pessoa maluca, louca, eu falei com ela, você é louca. Não se faz isso em 3 meses, cara. Você leva 3 anos para fazer uma coisa dessa, cara. 5 anos para escolher fazer uma iniciação, se for necessário. Já falei que todo mundo deveria ser abião o resto da vida. Mas assim, eu não sou essa, não fique pulando de casa em casa, dê uma obrigação. Olha, gente que pula de casa em casa, que faz santo numa, vai dar obrigação de 1 na outra, vai dar obrigação de 3 na outra, obrigação de 7 na outra. Isso são marmoteiros. A maior parte deles, ou pessoas que elas, assim, o erro não está nas casas, não está nos dirigentes. O erro está nela. Ela que é errada, que não consegue ficar em lugar nenhum, tá certo? O erro está nessa pessoa. Então pense nisso. E Ifá não é o repositório das pessoas arrependidas, das pessoas magoadas do candomblé. Você tem que resolver aqui dentro mesmo. Cara, aqui é totalmente diferente, tá bom? Espero ter sido útil. Vocês ouçam qualquer coisa, perguntem, né? Façam questionamentos e tal. Sempre respondo, tá? Abraço a todos.